Nós falaremos aqui da Lei 8.955 de 94, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial. Nós abordaremos a circular de oferta de franquia, a COF, e as informações obrigatórias. Isso é muito importante. Uma das coisas mais importantes da franquia é a circular de oferta de franquia. É uma análise minuciosa, detalhada da circular de oferta de franquia. Nós falaremos já com mais detalhes, tá? Após falarmos da lei e após falarmos da circular de oferta de franquia, nós teremos uma sentença aqui, tá? De um caso prático de um franqueado que promoveu ação judicial contra a franqueadora. Então nós, como sempre, vamos trazer um caso prático aqui. Quando falamos de franquia, às vezes é um curso de uma semana, horas e horas e horas, e mesmo assim nós não conseguimos encerrar em apenas uma semana. A definição legal de franquia empresarial, consta na própria lei. Basta ler o artigo. Vamos lá. Franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o quê? O direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços, e eventualmente também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante o quê? Mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado o vínculo empregatício. É uma coisa bem simples. Lei de franquia, vamos lá. Artigo 3º da lei. É autoexplicativo, é bem simples de entender. Sempre que o franqueador tiver interesse na implantação de sistema de franquia empresarial, deverá fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia. Isso não é uma opção, tá? É uma obrigação. Deverá fornecer ao interessado, ao candidato, a ser franqueado, uma circular de oferta de franquia, por escrito e em linguagem clara e acessível, contendo obrigatoriamente as seguintes informações. Aí nós falaremos das várias informações que o artigo 3º traz na lei. Uma dica que eu vou dar aqui é a seguinte: nós já enfatizamos que você deve ler com atenção, mas ler mesmo, tá? Muitas pessoas não leem, fazem um negócio em razão de empolgação, ficam míopes e ficam eufóricos e assinam e depois passam a reclamar. E aí espera que o judiciário consiga resolver aquilo, que o advogado consiga resolver aquilo e fica reclamando de injustiça, mas na verdade a pessoa não leu antes de assinar, não questionou, não retirou as dúvidas e ela quer fazer o contrário. Em vez de ler o contrato, analisar para depois assinar, a pessoa assina sem ler, sem analisar e depois quer resolver. É uma cultura totalmente incoerente, não faz nenhum sentido. Tá? Você tem que ler agora para ver se o seu perfil, se você concorda com aquelas regras, com aquela forma de trabalho, se a franquia é uma boa franquia, se a marca é boa, se você vai ter retorno, enfim, tudo isso tem que ser analisado antes. Nós temos vários incisos, nós não leremos todos, eu vou disponibilizar um arquivo aqui em PDF, o link, tá, com todas essas informações, para ficar mais fácil para você ler com calma. Mas aqui são as obrigações, o que deve constar na circular de oferta. Agora nós falaremos de um caso prático, tá? De uma sentença aqui, conforme prometi. Eu preferi omitir aqui o nome da empresa, das partes. Então, o franqueado promoveu uma ação condenatória contra a franqueadora. Eles obtiveram licença para a exploração do sistema envolvendo comercialização de produtos, tal. Pagaram uma taxa de franquia de R$15 mil e mais R$5 mil para garantir para si uma região lá. Então não é um valor, considerando outros valores que nós vemos aqui, é um valor até baixo, né? Tem valores muito mais altos aí em outros tipos de franquia. E ele alega que a ré, ou seja, a franqueadora, descumpriu com suas obrigações. A empresa pediu uma antecipação de tutela, tá? Que a gente chama de liminar também,
para que seja suspensa a exigibilidade dos royalties e da taxa de publicidade. Então tem uma série de pagamentos mensais que aqui o franqueado ele promoveu a ação e já pedindo para o juiz suspender essa obrigação de pagamentos mensais, né? Até que fosse o processo decidido no final. Eu vou te mostrar aqui que ele perdeu esse pedido. A ser confirmada, pediu a rescisão do contrato, tá? O que ele alegou? Inadimplência da ré. Ele alegou que a franqueadora descumpriu o contrato. Então ele pediu a restituição dos valores pagos, a parcela inicial e ainda indenização por danos materiais e morais e perdas e danos, tá? Você vai ver aqui que ele perdeu tudo isso e nós vamos ver na sentença como o juiz fundamentou. É bem simples a fundamentação. O juiz indeferiu a tutela antecipada, o juiz não deu a liminar, tá? Aí vem a fundamentação do juiz, né? Ou da juíza, no caso. É o objetivo dos autores rescisão do contrato de franquia que celebraram com a ré, por força de inadimplemento por esta de suas obrigações pré-contratuais e contratuais, de forma a ensejar insucesso no negócio e elevados prejuízos. Então, o franqueado está alegando, pedindo a rescisão do contrato, alegando que a franqueadora inadimpliu, descumpriu com as suas obrigações pré-contratuais e contratuais, e em razão disso, ele, franqueado, teria tido um insucesso no negócio e ainda sido submetido a elevados prejuízos, tá? Também condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, lucros cessantes e pedindo de volta a restituição da primeira parcela do contrato de franquia. A franqueadora apresentou defesa, né, dizendo que cumpriu com todas as obrigações e tal. Não trouxeram os promoventes, ou seja, quem está promovendo a ação judicial, o franqueado, não trouxe, como competia, como era de obrigação, comprovação. Gente, tudo se baseia aqui, comprovação. Necessariamente documental do invocado inadimplemento das obrigações contratuais pela ré. Então, ele invocou, ele alegou o inadimplemento. Ele alegou que a franqueadora descumpriu com o contrato, não cumpriu suas obrigações, mas o juiz disse que ele não trouxe provas, ele não comprovou, segundo o juiz. Esta, ao contrário, ou seja, a franqueadora trouxe farta documentação comprobatória de que forneceu orientação na montagem, no treinamento dos empregados, desenvolveu alentado trabalho de divulgação e publicidade da marca e do sistema de atendimento, além de ter realizado ações voltadas a criar a imagem positiva da marca. Então, o que o juiz está dizendo aqui é que o franqueado não provou as suas alegações, mas que na defesa da franqueadora ela trouxe uma farta documentação comprobatória, tá? E você vê, e ele dá outras explicações aqui, tá? Tem outras questões. De tais considerações resulta inexorável a conclusão de que a rescisão do contrato é fruto da desistência pelos autores, por não ter logrado atingir o sucesso ou o resultado pretendido no espaço de tempo em que teve funcionamento o estabelecimento. No ponto, vale ressaltar que não pode a franqueadora garantir sucesso do negócio, que está sujeito a variáveis vinculadas à conduta dos próprios franqueados. O caso é de rescisão por iniciativa dos autores, que aqui não pode ser proclamada a míngua de pedido em tal sentido. Julga improcedente. E aí, quando a pessoa perde a ação, ela recebe uma condenação ainda, né? E tem gente que não sabe. Quando você faz uma ação contra alguém, você perde, você é condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais que a parte teve, né, que você processou, que ganhou, no caso aqui a franqueadora, vai receber, o franqueado foi condenado a pagar as custas, despesas processuais e ainda honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, ele vai ter que pagar um valor ao advogado da franqueadora, porque ele perdeu a ação que a gente chama de verba de sucumbência. Antes de fazer ação judicial, é importante a pessoa saber que ela vai fazer ação judicial, vai pagar um advogado para fazer aquela ação e se perder, ainda terá esses custos.